Você já ouviu falar de confissões que jamais deveriam ser reveladas? No convento de Santa Helena, uma freira decidiu quebrar o silêncio, mas o preço que pagou foi alto demais. Naquela noite, dentro da pequena sala de confissões, ela revelou um segredo que não pertencia a este mundo e, depois disso, simplesmente desapareceu. O que ela contou foi tão perturbador que até hoje ecoa nos corredores do convento. Um pacto, uma promessa proibida, e uma voz que ainda insiste em ser ouvida, pedindo socorro do além. Prepare-se, porque a história de hoje vai te arrepiar até o último segundo. E antes de mergulharmos nesse relato, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para apoiar nosso trabalho. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e continua te entregando mais histórias reais e assustadoras como esta. Agora, feche a porta, apague as luzes, e venha comigo descobrir a confissão proibida que uma freira fez antes de desaparecer. O convento de Santa Helena ficava em uma colina isolada, cercado por árvores antigas que pareciam sussurrar segredos ao vento. Suas paredes, de pedras gastas pelo tempo, guardavam séculos de orações, penitências e histórias nunca contadas. À noite, quando os sinos já haviam silenciado e as velas se apagavam uma a uma, um silêncio profundo tomava conta do lugar. Mas não era um silêncio comum. Era pesado, como se algo invisível observasse cada passo dado pelos corredores frios. As freiras se recolhiam cedo, obedecendo a uma rotina rígida que mal se alterava. No entanto, nos últimos meses, algumas delas começaram a perceber pequenas mudanças no ambiente. Um leve arrastar de pés no claustro quando ninguém deveria estar acordado. O ranger das portas do refeitório, mesmo trancadas. O murmúrio de vozes em latim vindo da capela, em plena madrugada. O convento, que sempre fora sinônimo de paz e recolhimento, agora parecia carregar uma atmosfera densa, quase sufocante. Era como se as paredes úmidas respirassem junto às irmãs, revelando segredos que não deveriam ser ouvidos. E, no centro de tudo, estava a igreja principal, alta, imponente, iluminada apenas pela luz fraca que atravessava os vitrais. Ali, diante do altar, muitas relatavam sentir um arrepio súbito, como se uma presença invisível estivesse de joelhos, rezando junto delas. Naquela noite em particular, o vento uivava do lado de fora, mas dentro do convento não se ouvia nada além do próprio coração batendo mais rápido. Era apenas o começo de algo que jamais seria esquecido. Entre todas as irmãs do convento, havia uma que despertava mais olhares do que gostaria: Irmã Clara. Seus passos eram sempre discretos, sua voz quase nunca se erguia acima de um sussurro, e ainda assim sua presença parecia ocupar cada canto por onde passava. Clara havia chegado anos antes, trazida de outra congregação, e desde o início demonstrava uma devoção intensa, quase obsessiva. Passava horas diante do altar, mesmo depois das orações oficiais, e muitas vezes era a última a se recolher. Algumas irmãs acreditavam que sua fé era um exemplo a ser seguido, outras, porém, sentiam que havia algo de estranho em seu olhar distante, como se carregasse dentro de si um peso que nenhuma penitência era capaz de aliviar. Com o tempo, começaram a notar sinais ainda mais perturbadores. Clara desaparecia em algumas madrugadas, e quando retornava, parecia exausta, como quem voltava de uma longa batalha. Suas mãos tremiam discretamente durante as refeições, e havia dias em que evitava o contato visual com qualquer uma das irmãs. As mais antigas, que conheciam a tradição silenciosa dos conventos, murmuravam entre si: há segredos que nem mesmo o véu pode esconder. E o maior deles ainda estava para ser revelado, de forma tão sombria que marcaria a história do convento para sempre. Com o passar das semanas, a presença de Irmã Clara se tornou cada vez mais inquietante para as demais freiras. Ela já não sorria, sequer nos raros momentos de descontração permitidos entre as irmãs. Durante as refeições, mantinha os olhos fixos no prato, como se estivesse em outro lugar. À noite, muitas testemunharam algo ainda mais perturbador. Clara caminhando pelos corredores do convento, sempre sozinha, com um terço nas mãos e os lábios se movendo em orações inaudíveis. O estranho é que seus passos nunca pareciam ecoar, era como se o próprio chão abafasse seus movimentos. Algumas irmãs mais jovens afirmavam que já a haviam visto parada diante do altar por horas, imóvel, com o olhar perdido, como se estivesse hipnotizada por algo que apenas ela conseguia enxergar. Outras juravam que, ao passar pela capela vazia, ouviram Clara sussurrando frases em latim que não faziam parte de nenhuma oração conhecida. A tensão no convento começou a crescer. Pequenos comentários surgiam nos corredores, sempre abafados pelo medo de quebrar o silêncio sagrado. Ninguém ousava confrontá-la,
mas todas percebiam que algo estava errado. E então, certa madrugada, Clara fez algo que nenhuma delas esperava. Procurou uma das irmãs de confiança e pediu uma confissão. Mas não uma confissão qualquer. Ela disse que precisava revelar um segredo que jamais poderia ser repetido em voz alta. Era o início de algo que mudaria para sempre a vida naquele convento. Naquela madrugada, quando o convento inteiro dormia, Clara bateu discretamente à porta da cela de Irmã Teresa, uma das mais antigas e respeitadas do local. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, como se não tivesse descansado havia dias. Preciso confessar, disse, com a voz trêmula. Mas não é uma confissão comum. É algo que não pode ser dito a ninguém. Nem mesmo ao padre. Teresa hesitou. A confissão é um sacramento sagrado, reservado aos sacerdotes, e não deveria ser feito entre irmãs. Mas o olhar de Clara era tão aflito, tão perturbado, que ela não teve coragem de recusar. Guiada pela própria intuição, Teresa a levou até a pequena sala de confissões anexa à igreja. O ambiente era frio, iluminado apenas por uma lamparina. As grades de madeira, desgastadas pelo tempo, criavam uma sombra inquietante entre as duas. Clara respirou fundo. Apertava o terço entre os dedos com tanta força que suas mãos estavam vermelhas. Antes de começar, fez um pedido que soou quase como uma ordem. O que vou dizer não pode ser repetido. Se alguém souber, ele virá atrás de nós. O silêncio que seguiu foi sufocante. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas uma confissão. Era o prelúdio de algo sombrio, que parecia muito maior do que ambas poderiam suportar. E então, lentamente, Clara começou a falar. A respiração de Clara era pesada, como se cada palavra que prestes estivesse a pronunciar carregasse um fardo impossível de sustentar. Do outro lado da grade de madeira, Irmã Teresa aguardava em silêncio, o coração acelerado, já arrependida de ter aceitado ouvir. Nas últimas noites, começou Clara, com a voz embargada, eu não tenho rezado sozinha. Teresa franziu o senho, confusa. Quando me ajoelho diante do altar, eu sinto alguém ao meu lado. Primeiro pensei que fosse apenas minha imaginação. Mas então ouvi palavras sussurradas, em latim, mas não eram orações. Eram mandamentos. Ordens. Seu olhar se perdeu, como se revivesse o momento. Ele me chama pelo nome, continuou. Sabe coisas que só eu sei. Promete alívio para a dor que carrego, mas em troca, exige algo que não posso dar. O suor frio escorria pela testa de Clara. Ela apertava o terço com tanta força que parecia prestes a quebrá-lo. E não é apenas a voz. Sua fala se tornou quase um sussurro. Eu vi uma sombra. Alta, encurvada, ajoelhada diante da cruz. Como se zombasse de nossas orações. Quando tentei olhar diretamente, a chama das velas se apagou. Do outro lado, Teresa segurou firme o hábito para conter o tremor em suas mãos. Tudo nela gritava para interromper aquela confissão, mas algo a paralisava. Clara se inclinou mais perto da grade, sua voz quase inaudível. Ele disse que voltaria. E quando voltar, será para mim. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. Teresa não ousou responder. Ela sabia que, a partir daquele instante, nenhuma das duas teria mais paz. O ar dentro da sala de confissões parecia mais pesado a cada palavra. Irmã Teresa sentia o suor frio descer pela nuca, mas não ousava interromper Clara. Algo na sua expressão, entre o medo e a entrega, dizia que o pior ainda estava por vir. Eu tentei resistir, continuou Clara, a voz trêmula. Passei noites inteiras rezando, pedindo que fosse apenas uma provação. Mas não era. Ele estava lá. Sempre à minha esquerda, ajoelhado como eu. Quando eu fechava os olhos, sentia o calor da respiração dele. Suas mãos tremiam enquanto passava os dedos pelo terço, quase como se o objeto sagrado fosse a única âncora que ainda a mantinha sã. Uma noite, quando o vento apagou todas as velas da igreja, eu ouvi claramente, você já pertence a mim. Clara fechou os olhos, e lágrimas discretas escorreram por seu rosto. Eu disse que não, que minha vida era de Deus. Mas ele riu. Riu dentro da igreja, um riso que não era humano. Teresa apertou os punhos, tentando controlar o medo que se infiltrava em sua mente. Então, Clara respirou fundo, como se tivesse dificuldade em continuar. Ele fez uma promessa. Disse que não precisava da minha aceitação. Que apenas por eu ter ouvido sua voz, já havia aberto a porta. E agora, não importa onde eu vá, ele sempre vai me encontrar. Por um instante, a lamparina que iluminava a sala oscilou, lançando sombras estranhas nas paredes. Teresa conteve um grito.
Clara, no entanto, parecia não notar, presa ao peso de suas próprias palavras. Isso não é apenas uma tentação, irmã, Clara concluiu, com um sussurro quase imperceptível. É um pacto. E eu não sei como escapar. O silêncio que se seguiu foi tão sufocante que parecia gritar. Teresa compreendeu que havia escutado algo que jamais deveria ter sido revelado. O sussurro de Clara ainda ecoava na mente de Teresa, que tentava compreender o que ouvirá. Um pacto, feito dentro da própria casa de Deus? A ideia era insuportável, mas os olhos desesperados da irmã não deixavam espaço para dúvida. Ele não pediu permissão, Clara murmurou, a voz embargada. Apenas falou, como se eu já tivesse aceitado. Disse que agora eu era dele. Que minhas orações, meus jejuns, até o meu silêncio, tudo já lhe pertencia. Ela respirou fundo, quase ofegante, como se lutar contra aquelas memórias fosse uma batalha constante. E não é só comigo, acrescentou, inclinando-se para mais perto da grade de madeira. Ele me fez prometer algo. Prometer que guardaria silêncio. Que não revelaria nada a ninguém. E que, se quebrasse essa promessa, não viria apenas por mim, mas por todas vocês. Teresa fechou os olhos por um instante. O coração batia acelerado, e uma sensação de claustrofobia a dominava. Agora entendia por que Clara havia implorado que aquela confissão jamais fosse repetida. Irmã, tentou dizer, mas sua voz falhou. Clara prosseguiu, os olhos fixos, como se enxergasse algo além das paredes frias. Ele me marcou. Ergueu a manga do hábito e revelou discretamente um hematoma escuro em seu braço. Acordei com isso, sem saber como aconteceu. Ele disse que era apenas o início, um sinal do que ainda viria. Por um instante, o silêncio na sala pareceu absoluto. Até que um estalo ecoou do madeiramento do teto, fazendo ambas se sobressaltarem. Teresa sabia que, a partir daquele momento, não era apenas testemunha de uma confissão. Estava envolvida em algo muito maior, algo que ultrapassava a barreira do espiritual e mergulhava no desconhecido. Irmã Teresa permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando assimilar cada detalhe do que ouvirá. As palavras de Clara ecoavam como um fardo impossível de carregar. Um pacto, uma marca, uma ameaça contra todas as irmãs. O instinto gritava para procurar o padre responsável pelo convento, contar tudo, pedir ajuda. Mas, ao olhar para os olhos desesperados de Clara, Teresa compreendeu. Se ousasse quebrar aquele voto forçado de silêncio, poderia colocar toda a comunidade em risco. Você não pode falar nada, Clara murmurou, quase em transe. Nem para ele, nem para ninguém. Ele disse que saberia. Teresa sentiu a garganta fechar. O peso daquele segredo parecia sufocá-la, e ainda assim não conseguiu pronunciar uma palavra de consolo. Apenas fez o sinal da cruz, tentando reunir forças que já não possuía. Naquela madrugada, quando deixou a sala de confissões, Teresa caminhou pelos corredores como uma sombra. Cada porta fechada, cada vela apagada, parecia esconder olhos invisíveis que a observavam. O convento, antes lar de paz, agora parecia uma prisão silenciosa onde qualquer palavra podia custar caro demais. A partir dali, ambas carregavam um pacto de silêncio, um imposto pela própria escuridão que rondava o altar. E o mais terrível era saber que aquele segredo não ficaria enterrado por muito tempo. Ele exigiria mais. Sempre exige. Naquela mesma semana, o convento começou a ser tomado por acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Eram pequenos sinais no início, mas carregados de uma estranheza que arrepiava até a mais cética das freiras. As primeiras a notar foram as irmãs que cuidavam da capela. Ao entrarem pela manhã, encontraram velas acesas diante do altar, velas que sabiam ter apagado na noite anterior. O mais perturbador é que algumas estavam derretidas até a metade, como se ardessem há horas, sem que ninguém tivesse acendido. Logo depois, vieram os ruídos. Portas que se fechavam sozinhas, mesmo sem vento. Passos apressados no claustro, embora todas estivessem recolhidas em suas celas. E, certa madrugada, uma das freiras jurou ter ouvido cânticos em latim, vindos do coro da igreja. Quando acendeu a lamparina para verificar, não encontrou ninguém. Os crucifixos também começaram a cair das paredes sem motivo aparente. Em uma das vezes, um deles caiu exatamente diante de Clara, no instante em que ela entrava no refeitório. O barulho ecoou tão alto que todas se levantaram assustadas. Clara, no entanto, não esboçou reação. Apenas permaneceu parada, com o olhar fixo no chão, como se já esperasse por aquilo. As irmãs murmuravam entre si, assustadas, mas o silêncio imposto pelo convento as impedia de falar abertamente.
Era como se cada uma carregasse o mesmo medo, mas todas fingissem que nada acontecia. Só Clara e Teresa sabiam a verdade, aqueles sinais não eram coincidências. Eram o prenúncio de algo muito maior, e muito mais sombrio, prestes a acontecer. Na madrugada seguinte, quando o convento já repousava em silêncio, um novo acontecimento abalou de vez a frágil calma das irmãs. Durante as orações noturnas, uma das freiras mais jovens, irmã Beatriz, interrompeu abruptamente o cântico e deixou escapar um grito sufocado. Todas se viraram para ela, mas Beatriz não conseguia falar. Apenas apontava, com a mão trêmula, para a estátua de São Miguel Arcanjo que ficava ao lado do altar. Os olhos da imagem, que normalmente miravam para o alto em expressão serena, agora pareciam fixos em uma direção diferente, apontados diretamente para Clara. Algumas irmãs recuaram, assustadas, achando que era apenas ilusão causada pela luz vacilante das velas. Mas Beatriz jurava ter visto a mudança acontecer diante de seus próprios olhos. Clara, por sua vez, não demonstrou surpresa. Ficou imóvel, encarando a estátua por longos segundos, até que baixou a cabeça em silêncio, como quem reconhecia um sinal que já esperava. Naquela noite, ninguém mais conseguiu dormir em paz. Muitas passaram horas em oração, outras choraram baixinho em suas celas. A sensação era de que o convento inteiro estava sendo observado, não apenas por Deus, mas por algo que desafiava toda a fé que elas carregavam. E, no fundo, todas sabiam, se até as estátuas começavam a se voltar contra elas, aquilo já não era apenas imaginação. As histórias dos acontecimentos estranhos começaram a se espalhar pelo convento como um veneno silencioso. O medo crescia, e já não era possível manter o disfarce de que tudo não passava de coincidências. Algumas irmãs choravam durante as orações, outras tremiam só de entrar na igreja. Diante da tensão insuportável, decidiram chamar o padre responsável pela congregação, um homem rígido e de poucas palavras, conhecido por sua intolerância às superstições. Ele ouviu os relatos com um semblante sério, mas em momento algum demonstrou acreditar. Caminhou pela igreja, observou as estátuas, acendeu e apagou velas, mas em seguida limitou-se a cruzar os braços e balançar a cabeça. Histeria coletiva, disse em tom firme. O silêncio e o isolamento às vezes confundem a mente. Vocês precisam rezar mais e alimentar menos essas fantasias. As irmãs se entreolharam, inconformadas. Mas sua palavra era lei dentro do convento. O padre ainda acrescentou, com voz mais grave. Não quero ouvir novamente esses rumores. A fé não tem espaço para invenções. Quem espalhar medo entre as irmãs estará em pecado contra a obediência. A ordem foi clara, ninguém deveria falar mais sobre aquilo. Tudo seria tratado como ilusão. Mas, no fundo, todas sabiam que não era imaginação. E Clara permaneceu em silêncio, o olhar distante, como se já soubesse que aquele silêncio imposto não traria proteção alguma. Naquela noite, o convento parecia sufocar em silêncio. A ordem do padre ecoava na mente de todas, mas para Clara, o peso era insuportável. Por isso, quando o relógio marcou meia-noite, ela voltou a bater à porta de irmã Teresa. Preciso falar de novo, sussurrou, com os olhos vermelhos de quem não dormia havia dias. Teresa hesitou, mas abriu caminho. A pequena sala de confissões voltou a ser palco de um segredo proibido. A lamparina tremulava, projetando sombras distorcidas, como se o próprio ambiente recusasse ouvir aquelas palavras. Clara se ajoelhou, antes de começar, segurou com força a grade de madeira. Sua voz saiu baixa, mas carregada de desespero. Ele voltou. Teresa sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? Perguntou, quase sem voz. Clara respirou fundo, as lágrimas escorrendo sem controle. Ele falou comigo de novo. Desta vez, não apenas sussurros, foram frases inteiras. Disse que eu já não podia fugir. Que não havia mais escolha. Por um instante, Clara fechou os olhos, tentando conter o choro, e então completou. Ele disse que viria me buscar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A chama da lamparina oscilou violentamente, como se uma corrente de ar tivesse atravessado a sala, embora nenhuma porta estivesse aberta. Teresa fechou os olhos, tentando se agarrar à fé que ainda lhe restava, mas sentiu que, a partir daquele instante, nada mais seria igual. E Clara, com a voz embargada, terminou sua confissão com um sussurro que fez o sangue de Teresa gelar. Não rezem por mim. Rezemos pelas outras. Na manhã seguinte à segunda confissão, o convento foi tomado por um silêncio ainda mais pesado que o habitual. As irmãs começaram sua rotina como de costume, mas logo perceberam que algo estava errado.
O quarto de irmã Clara estava vazio. A cama intacta, como se não tivesse sido usada. O hábito que ela costumava vestir pendia do cabide, e o terço, aquele que nunca deixava de segurar, estava sobre a mesa, cuidadosamente enrolado. Alarmadas, as irmãs vasculharam cada corredor, cada sala, cada canto do convento. Chamaram seu nome em voz baixa, temendo quebrar o silêncio da madrugada que ainda se dissipava. Mas Clara não respondia. Foi então que uma delas notou: a porta da igreja principal estava entreaberta. E isso não deveria acontecer. Todas as portas eram trancadas ao anoitecer. Quando empurraram a pesada madeira, um vento gelado percorreu o espaço sagrado. O altar ainda estava iluminado por velas que ninguém lembrava de ter acendido. No chão, diante da primeira fileira de bancos, havia marcas escuras, como se algo tivesse sido arrastado até o centro da capela. Um detalhe, porém, gelou a espinha de todas. Na base do altar, próximo às escadas que levavam ao sacrário, a pedra estava riscada por 3 longas marcas paralelas, como garras. Clara havia desaparecido. E, no fundo, todas sabiam, ela não havia saído por vontade própria. As freiras se aproximaram do altar com passos hesitantes, o som dos hábitos roçando no piso ecoava mais alto do que deveria. O convento inteiro parecia conter a respiração, como se até as paredes soubessem que algo terrível havia acontecido. No chão de pedra, as marcas de arrasto estavam claras demais para serem confundidas com sombras ou manchas antigas. Eram longas, contínuas, como se alguém tivesse sido puxado à força até o centro da igreja. O mais inquietante, porém, eram os detalhes. Havia pequenos riscos laterais, como marcas de unhas tentando resistir ao arrasto. E, misturado à poeira da madrugada, um rastro escuro manchava as pedras. Não havia dúvida de que era sangue. As 3 marcas paralelas, gravadas na base do altar, eram profundas demais para terem sido feitas por mãos humanas. As freiras mais velhas, experientes em reconhecer cada detalhe daquele templo, juravam nunca ter visto nada parecido. Algumas irmãs caíram de joelhos, rezando em desespero. Outras choraram em silêncio, abraçadas, incapazes de compreender. Teresa, porém, permaneceu imóvel diante da cena. Sabia, no fundo, que aquilo não era apenas um desaparecimento. Era o cumprimento da promessa feita nas confissões de Clara. Naquele instante, o vento atravessou a igreja, apagando quase todas as velas de uma só vez. A escuridão tomou conta, e no silêncio que se seguiu, algumas juraram ter ouvido um sussurro, baixo e arrastado. Ela já é minha. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Clara, o convento mergulhou em um silêncio sufocante. Nenhuma freira ousava falar sobre o que tinha visto diante do altar. O padre, ao tomar conhecimento, ordenou que se rezasse pela irmã transferida às pressas para outra congregação. Mas todas sabiam que aquilo era apenas uma mentira conveniente. Foi irmã Teresa quem descobriu o segredo. Ao limpar a cela de Clara, notou que a madeira do assoalho estava ligeiramente solta sob a pequena mesa de orações. Com cuidado, levantou a tábua e encontrou um caderno encapado de couro gasto, escondido há muito tempo. O coração de Teresa acelerou. Sentou-se na beira da cama e abriu o diário, encontrando páginas preenchidas com uma caligrafia firme, mas cada vez mais trêmula à medida que avançava. Ali estavam descritas noites inteiras de tormento. Clara falava de vozes que a chamavam dentro da igreja, de figuras escuras ajoelhadas ao seu lado durante as orações, de uma presença que se aproximava mais a cada dia. Em algumas páginas, havia rabiscos de símbolos estranhos, como se ela tivesse tentado desenhar o que via gravado nas pedras do altar. O mais perturbador, porém, era a sensação de que o diário não era apenas um registro, mas um diálogo. Entre as linhas escritas por Clara, havia trechos em letras diferentes, palavras que não pareciam dela, frases curtas, ameaçadoras, em latim, como respostas a cada oração que tentava escrever. Teresa fechou o caderno de repente, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Não havia mais dúvidas. Clara não estava apenas em luta contra sua própria mente. Ela havia sido escolhida, marcada e, talvez, condenada desde o início. As mãos de irmã Teresa tremiam enquanto folheava as últimas páginas do diário. A caligrafia de Clara, que antes era firme e organizada, agora aparecia trêmula, como se tivesse sido escrita às pressas, em meio a lágrimas ou medo extremo. Havia anotações desconexas sobre noites em claro, sobre a presença cada vez mais forte no altar, sobre vozes que a chamavam pelo nome repetidas vezes. Em uma das páginas, Clara havia escrito: "Ele não está apenas na igreja. Agora me segue pelos corredores."
Sinto seu olhar quando estou sozinha. Não há lugar seguro. Mais adiante, frases curtas, quase como gritos desesperados. Ele ri das minhas orações. As velas se apagam quando ele chega. Ele disse que não sou mais de Deus. E então, na última página, havia apenas um parágrafo, escrito com letras tortas, como se a mão de Clara não tivesse mais forças para segurar a pena. Hoje ele virá. Se eu não voltar, rezem por mim. A tinta terminava ali, sem ponto final. O restante da página estava em branco, exceto por uma mancha escura, borrada, que parecia não ser apenas tinta. Teresa fechou o diário com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora tinha certeza, Clara não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido levada. E o pior, deixará claro que isso era apenas o início. No dia seguinte, o convento foi convocado para uma reunião na capela. O padre entrou de semblante fechado, acompanhado da Madre Superiora. Sua voz ecoou firme, quase severa. Irmã Clara foi transferida para uma outra congregação, por decisão da ordem. É tudo o que precisam saber. As freiras se entreolharam, mas nenhuma ousou levantar a voz. Todas sabiam que aquela explicação não fazia sentido. Não havia arrumações de mala, não houve comunicação oficial, nem sequer uma carta de despedida. Clara simplesmente desaparecera. O padre, percebendo os olhares inquietos, reforçou com tom ainda mais grave. A fé se fortalece no silêncio e na obediência. Qualquer palavra que contradiga o que foi dito aqui será considerada murmúrio, pecado contra nossa ordem. E assim, com uma frase, decretou o silêncio absoluto sobre o caso. Apesar da ordem rígida, as irmãs não conseguiam disfarçar o medo. Muitas ainda se lembravam das velas acesas sozinhas, dos crucifixos caídos, dos cânticos em latim na madrugada. Outras não tiravam da mente a imagem da estátua com os olhos voltados para Clara. Teresa guardava o diário escondido, incapaz de entregá-lo ao padre. No fundo, sabia que aquilo não era apenas um segredo a ser silenciado, mas uma prova do que realmente acontecerá. Porém, se falasse, poderia colocar todas em risco. O convento inteiro foi forçado a vestir uma máscara de normalidade. Missas, cânticos, orações, tudo continuava. Mas a cada noite, quando o silêncio tomava conta dos corredores, todas sentiam a mesma coisa: Clara ainda estava ali. De algum jeito. Meses se passaram desde o desaparecimento de Clara. O convento retomara sua rotina aparente, como se nada tivesse acontecido. As orações seguiam, os cânticos ecoavam pelas paredes antigas, e o silêncio imposto era cumprido com obediência quase forçada. Mas, nas madrugadas, algo perturbador começou a acontecer. Certa noite, durante a oração silenciosa, irmã Beatriz, a mesma que um dia havia visto os olhos da estátua se moverem, empalideceu e deixou o terço cair de suas mãos. Olhava fixamente para o confessionário, como se tivesse visto um fantasma. Eu ouvi, murmurou, trêmula. Eu ouvi a voz dela. As outras freiras se aproximaram, assustadas. Beatriz tremia, chorando, jurando que havia escutado Clara chamando seu nome, sussurrando da pequena cabine de madeira. Teresa, ajude-me. Na noite seguinte, outra irmã confirmou ter ouvido o mesmo. Uma voz feminina, débil, mas reconhecível, ecoava dentro do confessionário. Algumas juravam até ouvir batidas leves, como se alguém estivesse preso lá dentro, implorando para sair. Teresa, tomada por uma angústia sufocante, evitava entrar na capela após o anoitecer. Sabia que aquela voz não era um eco qualquer. Era Clara, presa em um lugar que já não era deste mundo, clamando por socorro que ninguém poderia oferecer. E, quanto mais as noites avançavam, mais forte ficava a sensação de que ela não apenas pedia ajuda, mas também alertava que algo ainda estava por vir. O tempo passou, mas o silêncio oficial nunca conseguiu apagar o que as freiras haviam presenciado. Mesmo sob ameaça de punição, os sussurros começaram a se espalhar nos corredores escuros do convento. Durante as refeições, algumas evitavam olhar para o altar. Outras passavam mais rápido diante do confessionário, temendo ouvir o chamado de Clara ecoando novamente. Com o passar dos anos, as mais velhas foram morrendo, as mais jovens chegavam, mas sempre havia alguém para repetir, em voz baixa, a mesma advertência. Nunca entre na igreja sozinha depois da meia-noite. A história de Clara foi se transformando em uma espécie de lenda interna, transmitida quase como um segredo de iniciação. Algumas a tratavam como exemplo de fé abalada, outras, como vítima de algo que jamais deveria ser nomeado. Mas todas concordavam em uma coisa: havia algo diferente naquela igreja.
O ar parecia mais pesado, os vitrais refletiam sombras estranhas, e o altar, por mais limpo que fosse, sempre guardava a sensação de que alguém ainda estava ajoelhado diante dele. Irmã Teresa, já envelhecida e com a saúde fragilizada, jamais revelou a existência do diário. Guardou-o até o fim da vida, como prova do que realmente acontecerá. Talvez porque soubesse que, se fosse revelado, o destino de Clara poderia se repetir com outra. Assim, a história sobreviveu em murmúrios, em olhares desconfiados, em orações sussurradas com medo. Clara não havia sido esquecida. Mas também nunca foi verdadeiramente mencionada em público. Era o tipo de lembrança que se transforma em advertência e em maldição. Até hoje, quem visita o convento de Santa Helena sente o peso do silêncio que habita suas paredes. O tempo passou, as freiras se renovaram, mas a lenda permanece como uma sombra que nunca se dissipa. Algumas visitantes relatam ouvir passos apressados nos corredores, mesmo quando não há ninguém por perto. Outras juram sentir um arrepio profundo ao se ajoelhar diante do altar, como se alguém estivesse rezando ao lado delas, em silêncio. O mais perturbador, porém, é o que dizem sobre o confessionário. Às vezes, no meio da madrugada, o ranger da madeira ecoa pelo templo vazio. E quem ousa se aproximar jura ouvir uma voz feminina, chorosa, repetindo as mesmas palavras. Ajude-me, ainda estou aqui. Ninguém ousa abrir a cabine. O medo não é de encontrar Clara, mas de descobrir o que realmente ficou preso no lugar dela. E assim, a cada noite, o convento parece guardar o mesmo eco, um lamento distante, um pedido de socorro que nunca terá resposta. Um sussurro eterno que atravessa gerações, lembrando a todos que alguns pactos não se desfazem nem mesmo com a morte. Porque Clara nunca partiu realmente. Ela continua, à espera.